Salve, salve rapaziada, Gabriel Ribeiro do Fute Crônicas e vamos falar sobre tudo que rolou na primeira rodada da Eurocopa. A maior parte das favoritas mostrou sua força e largaram bem, mas já teve zebra que passeou nos gramados germânicos. Se liga só na nossa análise sobre a primeira rodada da Eurocopa, mas antes disso, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações e deixa seu like, que é muito importante para a divulgação do nosso trabalho. Feito isso, se liga na nossa análise logo após a vinheta. A Alemanha 5, Escócia 1. Anfitriã da Euro, a Alemanha fez valer da sua força dentro de casa e não deu a menor chance para a Escócia, aplicando um sonoro 5-1. Muita gente imaginava que pela fase atual da seleção alemã, que não vinha muito bem nos últimos jogos, a Escócia pudesse complicar um pouco a partida. Mas o que se viu foi um time avassalador do início ao fim, sufocando a Escócia na saída de bola e não permitindo que os azuis criassem oportunidades. Foram 20 chutes dos alemães contra apenas um da Escócia, batendo 73% de posse de bola durante o confronto. Em 20 minutos, os alemães fizeram 2-0 com Wirtz e Musiala e não tiraram o pé. Para complicar a situação escocesa, Ryan Porteous foi expulso ao fim do primeiro tempo após pênalti cometido. Havertz ampliou a partida. No segundo tempo, Füllkrug, que havia acabado de entrar no lugar de Havertz, fez o quarto. A Escócia chegou a diminuir em uma das suas poucas chegadas ao ataque. McKenna cabeceou e Rudiger desviou contra o próprio gol. Ainda teve tempo de Henry Kahn fazer o quinto e finalizar a estreia dos sonhos dos alemães. Hungria 1, Suíça 3. No outro jogo do grupo, a Suíça bateu a Hungria por 3-1 e ocupa o segundo lugar do grupo A. Com 12 minutos, Doá abriu o placar para os suíços. A Hungria passou o primeiro tempo muito perdida, errando muitos passes e tomando decisões precipitadas no ataque, enquanto a Suíça tocava a bola com tranquilidade e buscava espaços para criar novas oportunidades. Em uma dessas, a Ibicher marcou o segundo gol, em um belo chute de fora da área no canto esquerdo de Gulax, que nada pôde fazer. Com 2-0 no placar, a Hungria tentou mudar sua postura e passou a criar mais chances, e com as mudanças promovidas por Marco Rossi, chegou a diminuir o placar com Barnabás Varga de cabeça, após belo cruzamento de Szoboszlai. O jogo a partir daí passou a ser uma trocação, já que a Hungria jogava com dois centroavantes, após a entrada de Adam, e apostava nas bolas aéreas, enquanto a Suíça levava perigo nos contragolpes. E foi nesse contragolpe que a Suíça fechou o caixão com Embolo, que contou com a falha do zagueiro Orban e encobriu Gulax para fechar o caixão húngaro. Espanha 3, Croácia 0. Na estreia do Grupo B, a Espanha encarou a Croácia na reedição da decisão da última Nations League. A vitória por 3-0 pode indicar um jogo fácil para os espanhóis, mas a verdade é que a Croácia deu um pouco de dor de cabeça para a Fúria. Os croatas tiveram mais posse de bola durante toda a partida, principalmente no primeiro tempo, e obrigaram o goleiro Unai Simon a fazer pelo menos duas boas intervenções. Mas como diz aquela velha máxima do futebol, quem não faz, leva. Quando a Espanha chegou na frente, fez logo 3-0. O primeiro com Morata, que recebeu o belo passe de Fabian Ruiz, invadiu a pequena área e tocou na saída de Livakovic. O segundo foi do próprio Fabian Ruiz, que após passe de Pedri, limpou dois zagueiros e bateu no canto do goleiro croata. No finalzinho do primeiro tempo, Carvajal fez o terceiro. Após cruzamento de Yamal, o lateral do Real Madrid apareceu como centroavante para tocar a bola e matar o jogo. A Croácia chegou a ter um pênalti marcado perto do fim do segundo tempo e um gol anulado no mesmo lance. Peskovic bateu e Unai Simon defendeu, mas a bola sobrou para Perisic, que cruzou rasteiro e Peskovic botou a bola para o fundo do gol. Mas o juiz anulou o gol croata por invasão na hora da cobrança do pênalti. Itália 2, Albânia 1. Os atuais campeões da Euro enfrentaram a Albânia e não tiveram muito trabalho para vencer a partida. Entretanto, levaram um susto logo no início do jogo. Com 26 segundos de partida, a Albânia entrou para a história da Eurocopa. Bajrami aproveitou um erro defensivo dos italianos e chutou entre a trave e Donnarumma para fazer 1-0 para os albaneses e marcar o gol mais rápido da história da Eurocopa. O gol sofrido não abalou os italianos, que seguiram pressionando e não demorou para empatar a partida. Depois do escanteio cobrado por Pellegrini, Bastoni subiu mais alto que a zaga albanesa e empatou o jogo. 5 minutos depois, Varela aproveitou uma bola mal afastada pela defesa da Albânia e chutou de primeira, no canto do goleiro Stracocha, virando o jogo para a Itália ainda na primeira etapa, placar esse que permaneceu até o fim do jogo. Sérvia 0, Inglaterra 1. O duelo entre sérvios e ingleses foi marcado por uma confusão momentos antes do início da partida, quando uma briga envolvendo torcedores das duas seleções aconteceu perto dos arredores da Veltins Arena, em Gelsenkirchen. Dentro de campo, um jogo morno, em alguns momentos até mesmo sonolento, sem grandes emoções.
Com o gol de Jude Bellingham, candidato a melhor jogador do mundo nessa temporada, os ingleses venceram a Sérvia por 1-0 e dormiram na liderança do Grupo C. Eslovênia 1, Dinamarca também 1. No outro jogo da rodada, eslovenos e dinamarqueses ficaram no empate por 1-1, em partida marcada por domínio das duas seleções em cada etapa. No primeiro tempo, a Dinamarca dominou as ações e abriu o placar com Christian Eriksen, em um gol que trouxe emoção à maioria dos torcedores e telespectadores que assistiram a partida. Eriksen sofreu uma parada cardíaca na última Euro em 2021 e ficou um tempo afastado do futebol, voltando aos gramados com a ajuda de um desfibrilador implantado. O meia dinamarquês recebeu passes de calcanhar de Wind e bateu na saída de Oblak para fazer o primeiro gol da partida. No segundo tempo, a Eslovênia passou a dominar as ações e empatou a partida com Janza. Após cruzamento de escanteio, a bola passou por toda a área e parou no pé do esloveno, que chutou forte. A bola resvalou em um zagueiro dinamarquês e matou Schmeichel, que nada pôde fazer. Polônia 1, Holanda 2. No grupo D, Polônia e Holanda mediram forças em Hamburgo e a laranja mecânica levou a melhor. Em um jogo animado, a Holanda começou sufocando a Polônia, que atuava sem seu craque Lewandowski, ainda não recuperado de uma lesão. Entretanto, quem abriu o placar foi a equipe polonesa. Em escanteio cobrado por Zielinski, Buksa subiu mais alto que a defesa holandesa e fez 1-0 para a Polônia. Depois do gol, a Polônia procurou fechar sua defesa e tentar explorar os espaços para um possível contra-ataque, já que a Holanda seguia em cima. Mas a defensiva polonesa não segurou o Gak. Zalewski tentou um lançamento, mas Ake se antecipou e interceptou o passe do polonês, tocando de primeira para Gak. O atacante do Liverpool foi avançando e chutou na entrada da área. A bola resvalou em dois marcadores da Polônia e matou o experiente Chesney. No segundo tempo, a Polônia passou a jogar de igual para igual com a Holanda, chegando a assustar a meta de Verbrugge em vários momentos. Mas a estrela do técnico Koeman e do centroavante Weghorst brilharam. O técnico holandês trocou o craque Depay, que fazia um jogo abaixo do esperado e havia perdido algumas boas oportunidades, pelo camisa 9. Em seu primeiro toque, ele recebeu a bola dentro da pequena área e bateu no canto de Chesney para virar o jogo e garantir a vitória holandesa. Áustria 0, França 1. Grande favorita para a conquista da Euro, a atual vice-campeã do mundo, a França, teve uma estreia um tanto quanto discreta nesse começo de Euro. Os Leblancs venceram a Áustria por 1-0, mas com uma atuação abaixo do esperado, de pouca intensidade da equipe francesa. A Áustria estava bem postada na defesa e complicava a vida do ataque francês, que tinha pouca inspiração para criar jogadas. Entretanto, os austríacos acabaram dando uma força para os franceses abrirem o placar. Mbappé foi até a linha de fundo e cruzou na área. O zagueiro Weber tentou desviar a bola, mas ela acabou indo contra o próprio patrimônio, matando qualquer reação do goleiro Pentz, que fazia uma excelente partida e garantiu o empate para os austríacos. No segundo tempo, a Áustria passou a frequentar mais o ataque, mas pouco ofereceu riscos ao gol de manhã. A grande preocupação da França no momento se chama Kylian Mbappé. O craque do Real Madrid se chocou com o zagueiro Danzo e acabou fraturando o nariz, e corre risco de ficar fora do restante da fase de grupos e talvez até de um possível jogo das oitavas de final. Romênia 3, Ucrânia 0. Provavelmente a primeira zebra da Eurocopa rolou na Allianz Arena. A Romênia surpreendeu a Ucrânia e meteu 3-0, ficando com a liderança do grupo D. O jogo começou com a Ucrânia procurando controlar os espaços e o jogo, tocando a bola, mas sem criar grandes oportunidades. Em uma saída errada do goleiro Lunin, do Real Madrid, Stanciu recebeu o passe de Dennis Mann e acertou um chutaço de fora da área, marcando um golaço para os romenos. No segundo tempo, a Romênia matou o jogo em menos de 20 minutos. Dennis Mann tentou limpar a zaga ucraniana, mas acabou sendo desarmado. A bola sobrou nos pés de Marin, que chutou de fora da área e contou com uma leve ajuda de Lunin para fazer o segundo da Romênia. 2 minutos depois, Dennis Mann, sempre ele, fez boa jogada na lateral após cobrança de escanteio, invadiu a pequena área e cruzou rasteiro para Dragos completar e finalizar o baile romeno em Munique. A Ucrânia até tentou fazer uma pressão após o terceiro gol, mas seus principais jogadores, Mudryk, Dovbyk e Tsigankov, não viviam a tarde esperada e o placar se manteve até o final. Bélgica 0 e Eslováquia 1. Se a Romênia já tinha protagonizado a primeira zebra da Euro, a Eslováquia protagonizou a maior zebra da Eurocopa até o momento. Diante da favorita Bélgica, os eslovacos venceram por 1-0 e deixaram os belgas em uma situação complicada. O jogo começou com uma Eslováquia corajosa, procurando encarar a Bélgica de peito aberto e logo foi recompensada. Em erro de Doku, lá ele, Kuka chutou e Kessels deu rebote nos pés de Tirãs, que abriu o placar para os eslovacos.
Mesmo com o gol, a Eslováquia não mudou a postura e seguiu atacando a Bélgica, que procurava explorar os espaços cedidos pelos eslovacos em contra-ataques. No segundo tempo, uma verdadeira blitz belga foi montada em busca do empate, sufocando a seleção eslovaca. O empate parecia questão de tempo, e chegou a acontecer aos 57 minutos com Lukaku. O centroavante belga, que havia perdido 2 chances claras antes do gol eslovaco, empatou o jogo, mas o gol foi anulado por impedimento do camisa 10. A tarde não era para ser de Lukaku. Perto do fim do jogo, ele marcaria outro gol, só que mais uma vez esse gol seria anulado. Dessa vez porque a bola resvalou na mão de Tielemans antes dele dar o passe para o atacante da Roma finalizar para o gol. A Eslováquia então segurou o resultado e garantiu uma vitória espetacular na estreia da Euro. Turquia 3, Geórgia 1. Disparado o melhor jogo da Euro até o momento. Turquia e Geórgia fizeram um duelo que não prometia nada, mas entregaram tudo que o amante de futebol gosta. Golaços, dribles, oportunidades incríveis sendo desperdiçadas. Sem dúvida alguma, o melhor jogo da primeira rodada da Euro, e arrisco dizer que talvez esteja no top 5 melhores jogos do ano. O jogo começou com uma pressão incessante da Turquia, que não deixava os georgianos respirarem. A equipe de Willy Sagnol trocava poucos passes e acabava se livrando da bola na maioria das vezes, com a Turquia recuperando o controle e levando perigo ao gol de Mamardashvili. E a pressão melhor estilo Constantinopla deu resultado. Aos 25 minutos, Moldu acertou um lindo sem pulo no ângulo de Mamardashvili para abrir o placar para a Turquia. 3 minutos depois, Kenan Yıldız ampliaria, mas o gol foi anulado por impedimento do atacante turco. O gol anulado fez a Geórgia acordar, que passou aí para cima da Turquia e empatou aos 32. Koshorashvili fez boa jogada na ponta e Mikal Tadze, em chute rasteiro no canto de Donok, empatou o jogo e fez história, ao marcar o primeiro gol da história da Geórgia em uma fase final de Euro. O gol de empate animou os georgianos, que tiveram a chance de virar ainda no primeiro tempo, novamente com Mikal Tadze, mas que foi para fora. Os primeiros minutos do segundo tempo foram estudados, mas assim que pôde, a Turquia passou a exercer novamente a sua pressão na saída de bola da Geórgia. E foi nessa pressão que a Turquia chegou ao segundo gol. Em erro de saída de bola, Ayhan tocou em Arda Güler. A joia do Real Madrid acertou um balaço de fora da área, sem chance de defesa para Mamardashvili. Era o segundo gol turco para incendiar o Signal Iduna Park. Após o gol, a Geórgia foi para cima da Turquia em busca do empate e teve oportunidade em algumas boas chances, principalmente na finalização de Koshorashvili, que foi no travessão. Mas é claro que a pressão da Geórgia iria ceder espaços para um contra-ataque turco. Na última bola do jogo, a zaga turca afastou um cruzamento de escanteio da Geórgia e Aktürkoğlu puxou o contra-ataque em velocidade. Sem goleiro, o ponta turco só teve o trabalho de avançar e tocar a bola para o fundo do gol, dando números finais ao confronto. Portugal 2, Tchequia 1. Mais sorte do que juízo. Foi bem isso que Portugal teve nessa estreia de Eurocopa. Uma das favoritas ao título, a seleção lusitana não apresentou um bom futebol, apesar da alta posse de bola e mais do dobro de finalizações que a Tchequia, mas fez valer do seu favoritismo e venceu os checos por 2-1. O primeiro tempo foi marcado por uma enorme pressão de Portugal, que não deixava a seleção tcheca passar do meio de campo. Foram 408 passes, 75% de posse de bola e 9 finalizações da seleção portuguesa. Isso só no primeiro tempo, quanto a 142 passes, 25% de posse e uma finalização da Tchequia. Entretanto, o placar permaneceu inalterado. Na segunda etapa, o jogo se manteve na mesma pegada, o Portugal atacando e a Tchequia se defendendo como podia, contando com uma grande atuação do goleiro Stanek. Apesar de toda a pressão lusitana, quem abriu o placar foi a Tchequia. Provode recebeu o passe de Kufal e bateu no canto do goleiro Diogo Costa, para abrir o placar para os checos. O gol fez com que Roberto Martínez promovesse as entradas de Gonçalo Inácio e Diogo Jota nos lugares de Diogo Dalot e Rafael Leão, respectivamente. Se Portugal encontrava dificuldades em furar o gol tcheco, eles contaram com uma ajuda extremamente bem-vinda do inimigo. Em bola alçada na área, Nuno Mendes cabeceou e o goleiro tcheco espalmou em cima do zagueiro Hranak, que não conseguiu sair a tempo e jogou contra a própria meta. No final da partida, Portugal chegou a virar com Diogo Jota, mas o gol foi anulado por impedimento de Cristiano Ronaldo. O Robozão cabeceou na trave e a bola sobrou para o atacante do Liverpool mandar para as redes, mas o gol estava impedido. O zagueiro Hranak estava a fim de ajudar os portugueses e assim o fez. Em jogada pela ponta, Pedro Neto cruzou e o zagueiro tcheco se atrapalhou, com a bola sobrando nos pés de Francisco Conceição. O garoto, que havia acabado de entrar junto com Pedro Neto, bateu embaixo do goleiro Stanek e garantiu a virada portuguesa em Leipzig.
É isso aí, rapaziada. Quero saber a sua opinião. O que você achou da primeira rodada da Eurocopa? Diz aí nos comentários qual jogo você achou mais empolgante, qual foi aquele que você achou o golaço da rodada. Não esquece de deixar o seu like, isso ajuda muito na divulgação do canal. Se inscreve aí para ficar por dentro de todos os vídeos que postamos aqui. Sigam a gente no Instagram e em nossas outras redes sociais. Os links estarão na descrição. Obrigado a vocês que assistiram até aqui e vejo vocês no próximo vídeo.